Tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje, aqui nesse vídeo, nós vamos tratar a respeito do Evangelho de Lucas, no dia de hoje, capítulo 11, dos versículos 47 a 54. Trata-se de algumas condenações que Jesus proferiu contra os doutores da lei. Daí nós precisamos compreender algumas coisas importantes. Qual é o contexto dessa fala de Jesus aqui no Evangelho de hoje? Quando nós olhamos para o início dessa parte, nós percebemos que Jesus está num almoço na casa de um fariseu que tinha feito o convite. Isso está lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 37. E aí o que ocorre é, Jesus entra, ele se senta à mesa, e segundo Lucas, capítulo 11, no versículo 38, Jesus, ele não lavou as mãos antes de comer. E isso era uma coisa que escandalizaria um fariseu, justamente porque havia uma lei oral chamada Mishnah, e na sua sexta parte nós temos um tratado chamado Yadaim, que em hebraico significa mãos, e que fala justamente a respeito disso. As pessoas deveriam lavar as mãos como uma parte das prescrições de pureza. E Jesus, não fazendo isso, deixou o fariseu perplexo. E aí, o mestre, diante dessa situação, ele proferiu 3 condenações ao modo de viver dos fariseus, mediante a utilização da expressão ai, acompanhada de vós, ai de vós. Isso está no capítulo 11, versículos 42, 43 e 44. E na continuidade, Jesus vai proferir outros 3 ais, mas agora contra os doutores da lei. No versículo 46, no versículo 47 e 52 do capítulo 11. E aí nós estamos dentro do texto de hoje. Agora, vale lembrar que em Lucas, Jesus ele já havia proferido alguns ais contra os ricos, no Sermão das Bem-aventuranças, lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 24 a 26, e depois contra as cidades de Corazim e Betsaida, no capítulo 10, no versículo 13. Essa forma, ai, ela é uma interjeição usada já desde o Antigo Testamento, quando os profetas faziam a denúncia. Nesse caso, então, Jesus está denunciando algo. E o que é que ele está denunciando? No texto de hoje, o versículo 47, ele vai trazer justamente o primeiro ai. Desculpa, o segundo ai, porque o primeiro já foi proferido lá no versículo 46. Então aqui no segundo ai, Jesus ele vai condenar os doutores da lei, os intérpretes da lei daquela época, dizendo a eles que eles edificavam os túmulos dos profetas enquanto os pais tinham matado. E aí há um detalhe muito interessante, justamente próximo da época de Jesus, Herodes o Grande, ele tinha sim construído na região próxima a Jerusalém, mais especificamente no Monte das Oliveiras, túmulos, onde ele colocou homenagem a esses profetas. Parece então que Jesus tem isso em mente. E ele está condenando o fato de que os fariseus tinham, e os doutores da lei, matado os profetas.
Em que sentido? No sentido de não viver aquilo que os profetas já haviam denunciado no Antigo Testamento. Uma religião meramente de aparências. Uma religião com muitas práticas exteriores e muitas vezes até individualista, mas que não levava de fato ao amor concreto ao próximo. Então Jesus, ele vai continuar sua reflexão e ele vai dizer: eis porque a sabedoria de Deus disse: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, eles matarão e perseguirão alguns deles. Agora, qual é essa sabedoria da qual Jesus está falando aqui? Jesus não está citando diretamente nenhum texto do Antigo Testamento, dos chamados livros sapienciais. Não há uma citação direta aqui, mas parece que isso é uma alusão ao texto que está no nosso Antigo Testamento, chamado Sabedoria de Salomão, ou o Livro da Sabedoria, que é o capítulo 7, versículo 27, onde se diz que a sabedoria torna as pessoas mais santas e amigos de Deus e dos profetas. Então Jesus está dizendo que essa sabedoria não penetrou o coração, a mente desses fariseus, destes doutores da lei, legalistas da sua época, porque eles estavam agindo como inimigos dos profetas. E aí Jesus, então, ele vai proferir uma outra fala muito forte. Jesus vai dizer justamente que esses profetas que são enviados, eles vão pedir contas. Esses apóstolos que foram enviados, eles vão pedir contas. Contas do quê? Conta do sangue de todos os profetas. E aí Jesus usa uma expressão hiperbólica aqui para falar de todos os profetas, que é uma imagem muito interessante. No versículo 51, Jesus fala: desde Abel até o sangue de Zacarias que pereceu sobre o altar do santuário. Ora, o que isso significa? É muito interessante aqui. Abel, nós sabemos, na história das Escrituras, foi aquele primeiro a sofrer a injustiça e ter sido morto. E agora, o texto aqui fala a respeito de Zacarias. E segundo aquilo que nós temos no registro de 2 Crônicas, lá no capítulo 24, nos versículos 20 a 25, Zacarias, ele foi um profeta que foi morto, e lá está registrado isso. E de acordo com alguma tradição, o livro do profeta Zacarias teria sido o último livro dentro daquilo que são os textos hebraicos do Antigo Testamento. Daí então Jesus, ele vai trazer o primeiro da Bíblia hebraica a ter sido morto injustamente, e Zacarias também morto, o último no caso, injustamente. Então Jesus está dizendo que aquelas pessoas não ouviram nenhum clamor dos profetas. Absolutamente nenhum. E aí então Jesus entra na terceira condenação: ai de vós. E aí ele então diz: ai de vós, legistas, mestres, doutores da lei, intérpretes da lei, porque vocês tomaram a chave da ciência. Só que vocês mesmos não entraram por essa porta do saber, por essa porta do conhecimento, e impedem que os outros entrem.
Aqui Jesus então está dizendo que estes homens que vivenciavam uma religiosidade somente de aparência, eles estavam justamente interpretando de forma errada as Escrituras e, nesse sentido, impedindo o entendimento das pessoas da verdadeira vontade de Deus. E isso nos lembra os tempos atuais. Muitas vezes, alguns estão no domínio dessa comunicação pelas redes sociais, por programas em determinadas TVs que se dizem cristãs, católicas, e estão dominando o discurso religioso. E estão interpretando de forma errada a vontade de Deus presente nas Escrituras, enfim. Jesus condena esses que distorcem a vontade de Deus, transformando a religião numa mera aparência, transformando a religião numa mera forma de se viver alguns preceitos, mas que são estéreis, porque não levam ao amor concreto, não levam a uma experiência de ir até o próximo, de ir até aquele que é o necessitado. E aí então o texto termina nos versículos 53 e 54, dizendo que Jesus saiu de lá, ou seja, desse almoço, e aí os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente. E armavam para ele ciladas para surpreendê-lo aqui. Então queriam pegar Jesus de qualquer maneira. E a forma que o texto nos traz isso no versículo 54, com as palavras armando-lhe ciladas para surpreenderem, parece um conjunto de expressões aqui ligadas à caça. Então eles estão caçando Jesus, porque Jesus denuncia uma religião meramente de aparência, uma religião que somente se preocupa com exterioridades, mas não vive a vontade de Deus, que é amar concretamente os pobres, os excluídos, o próximo. Vamos pensar nisso. De que lado nós estamos? Dessa religião vazia e de aparência, ou de fato fiéis aos profetas, aos apóstolos e, sobretudo, Jesus, o Cristo de Deus? Que Deus te abençoe e que essa palavra gere uma transformação na sua vida.